ler a palavra de Deus que está em Lucas 24, 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isto tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos e que disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são todos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Então disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele e lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Pai amado e querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por a tua santa e poderosa palavra. E convidamos e pedimos: fala conosco nessa noite. Que o Senhor venha ministrar o coração do teu povo. Que o Senhor ministre, Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz. E que a gente saia daqui, Pai, diferente, transformado, renovado, cheio, Pai, da porção que o Senhor preparou para cada um de nós. Fala conosco, Pai, que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos lendo esse relato que se encontra no último capítulo de Lucas. E esse relato está contando, então, sobre o domingo de Páscoa. E esse domingo era um domingo difícil, um domingo estranho para aquele povo. Eles tinham perdido recentemente, na sexta-feira, o seu Senhor, o seu Mestre, de forma brutal e cruel. E naquele momento eles estavam com o coração pesado, estavam caminhando, a palavra de Deus vai dizer, entristecidos, com o semblante caído, com o rosto meio pálido, aquela situação, aquele desconforto de ter perdido não só o seu mestre, porque a gente vai ver que esses 2 discípulos, apesar de não conhecidos, eram pessoas do círculo íntimo ali dos discípulos, mas eles estavam passando por uma manhã muito difícil. Um final de semana complicadíssimo. E eu não sei se você já passou pela perda de alguém, pela situação de um luto, mas você fica digerindo aquilo, principalmente se é uma pessoa perto, por algum tempo. E eu imagino que eles estavam assim. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma situação que eu e minha esposa vivemos. A gente tinha um amigo muito próximo, né? Ele foi padrinho do nosso casamento, ele era jovem, tinha 20 e poucos anos, ele tinha vindo para cá visitar a gente quando a gente tinha casado, lá de Joinville. E numa virada de ano, a gente estava voltando de viagem de São Paulo e a gente recebeu a informação que ele tinha sofrido um acidente e havia falecido. Jovem de tudo. E eu lembro que de São Paulo para cá, ali por volta, antes da serra, ali na Serra do Café, a gente escutou. Queridos, como a viagem foi longa. E a gente veio assim, sem conseguir conversar direito, tentando entender, mas como é que foi?
Será que realmente aconteceu? Aí não pegava a internet, naquela época não tinha tantas ferramentas como hoje. E a gente veio tentando digerir, conversando, não é possível, mas como é que será que aconteceu? Não, deve ter sido, o pneu deve ter estourado, mas como é que a gente explica? Ele era jovem, e a gente tentava, e a gente conversava, mas o nosso coração, ele estava enlutado, o nosso coração estava triste. E a gente foi até o velório, e lá Deus confortou com uma palavra de um pastor que realmente foi usado por Deus para confortar o nosso coração. Mas eu imagino que esses discípulos, eles estão mais ou menos assim, eles estão com o coração pesaroso e eles estão tentando entender o que aconteceu ainda. Como é que Jesus morreu? Ele não era o Messias, ele fez tanta coisa. Ele curava, ele fez milagres, ele ressuscitou pessoas, ele era prometido, as palavras dele eram poderosas em feitos, em sinais, e eles estavam tentando entender, mas hoje já é domingo e ele tinha uma promessa, e como é que isso acontece? Então eles estão conversando ao longo do caminho, eles estão tentando entender, e a palavra de Deus vai dizer que eles estão numa peregrinação, eles estão andando em torno de 10 a 11 quilômetros, e eles vão levar de 2 a 3 horas caminhando a passos lentos, principalmente com o coração pesado, em torno de 3 horas até chegar no seu destino, 2 horas. E a palavra de Deus vai dizer que de repente se aproxima outro viajante. Provavelmente a palavra de Deus vai dar o mesmo sentido, ele está vindo de Jerusalém, e ele deve encostar, deve alcançar, a gente não sabe muito bem como isso, se Jesus deu um pique ali, ou se ele apareceu e encostou, mas a palavra de Deus vai dizer que o terceiro viajante aparece na cena. E ele aparece e começa a andar do lado, meio que escutar a história. E ele vai andando do lado, vai escutando, e vai conversando, e vai ouvindo, e ele para e ele fala: o que vocês estão conversando tanto? É uma pergunta para aqueles homens. E eles vão parar, eles vão falar: você não sabe do que aconteceu? E diante desse relato que a gente está lendo dos discípulos no caminho de Emaús, dessa passagem conhecida, eu quero falar o quão bom é andar com Jesus. Como é bom andar com Jesus, não é verdade? Como é bom. Mas a gente quer tirar algumas lições, e a primeira lição que eu quero tirar, pensando nesse texto de como é bom andar com Jesus, porque quando nós andamos com Jesus, nós podemos conversar com Ele. Já parou para pensar nisso? Como é bom conversar com Jesus? Esses discípulos, eles estão totalmente tristes. Jesus, ele vai fazer uma pergunta. A palavra de Deus vai dizer que os olhos deles não conseguiam reconhecer a Jesus. Deus havia fechado o entendimento, eles não conseguiam ver, provavelmente Jesus estava com um corpo glorificado, um pouco diferente. Então eles não conseguem enxergar que era Jesus ao lado deles. Talvez, eu imagino que também por causa do olho um pouco para baixo, não ficaram dando muita atenção para aquele viajante. Mas quando Jesus pergunta: o que vocês discutem pelo caminho? O que vocês estão falando tanto aí? Diz para mim. E eles param pasmados e eles falam: você é o único que não sabe? Jerusalém devia estar um caos. As pessoas deviam estar conversando sobre o fato de o futuro Messias, aquele que se dizia rei dos judeus, ter sido crucificado. Mas agora uma notícia havia se espalhado que algumas mulheres foram no túmulo e ele não estava lá. Então imagina, essa notícia correu. Olha, gente, e notícia corre. Olha, aqui, se você morrer alguém, você fica sabendo, não é verdade? No bairro, quando é do bairro. Você já sabe onde vai ser o enterro, já sabe onde vai ser tudo. E você fica conversando na rua sobre o fato, não é assim? E é mais ou menos, Jerusalém estava um caos. Primeiro porque Jesus, ou um personagem público, havia falecido. E então agora algumas mulheres, e Pedro e alguns apóstolos estavam dizendo que ele não estava mais no túmulo. Então imagina a cabeça deles: será que roubaram o corpo de Jesus? O que será que aconteceu? Deve ser uma conspiração dos romanos. Não é possível. Como é que ele ressuscitou? Se ele tivesse sido ressuscitado, ou se ele tivesse vindo dos mortos, por que ele não veio se revelar para nós? Ele vinha fazer uma festa, ia tomar Jerusalém na mão dos romanos, ele ia restaurar Israel. Por quê? Então eles não estavam entendendo nada. Então tinha essa conversa rolando. Então eles falam: você não sabe? Jesus morreu. Como é que você não sabe das coisas? E aí Jesus olha para aqueles homens e fala: que coisas? Mas Jesus, ele fala como se não soubesse de nada. Ele fala: mas que coisas? Conta para mim, Cleopas. O outro discípulo, a gente não tem o nome. Conta para mim. Que coisas são essas? Jesus era um homem formidável. E ele começa a contar.
Nós esperávamos que ele ia restaurar o reinado. Nós esperávamos que alguma coisa ia acontecer. Nós críamos que ele era. Mas ele morreu, e ele foi por causa dos fariseus, e foi por causa dos líderes, e eles começam então a abrir o coração para Jesus. E eles começam então a falar, e eles não sabem disso, mas eles estão contando tudo o que estava acontecendo. E agora foram umas mulheres, e o nosso Senhor não está lá, e foi confirmado por Pedro. E eles começam a contar, e eles começam a falar com Jesus. E eles começam a contar de forma profunda aquilo que estava no coração deles. Você já imaginou se Jesus chegasse e falasse assim: Tchanã, sou eu? Aqueles homens não iam falar nada, eles não iam contar, provavelmente. Mas quando Jesus fala: o que vocês estão discutindo? Que coisas são essas? Conta para mim. Eles vão falando aquilo que está no mais profundo do coração. Nenhum melhor psicólogo do mundo, talvez, faria isso nesse momento. Mas Jesus, sendo Deus, ele pergunta. E você já, em momentos difíceis da tua vida, você já ouviu essas perguntas de Deus? Quando nós estamos no caminho, andando e peregrinando e caminhando, como é bom andar com Jesus. Porque nesses momentos, Jesus ele faz umas perguntas para a gente que ele desconcerta. E ele quer ouvir aquilo que o Rafa falou. Ele quer ouvir o que está no nosso coração. Ele quer que a gente expresse para ele o mais profundo do nosso ser em oração, em palavras. E ele muitas vezes ele vai extrair de nós isso através de perguntas que ele faz conosco. Por que você está assim? Mas por que você está tão bravo? Mas de onde veio todo esse desânimo? Você já ouviu perguntas assim? Você começa a falar, se alguém visse você dentro do carro, dentro da tua casa e achar que você era doido, você começa a falar com essa pergunta. E você começa a responder essa pergunta, você começa a falar. Porque Jesus, ele faz perguntas porque ele quer conversar, ele quer ouvir a nossa oração. E sabe, queridos, nós vamos aprender que no caminho, na peregrinação, é bom andar com Jesus porque nós podemos falar aquilo que está dentro do nosso coração para Ele, o mais profundo do nosso ser. E a gente pode falar: Senhor, eu estou tendo um dia difícil. Senhor, eu estou cansado. Senhor, a minha esperança se foi. E a gente começa a falar para Jesus aquilo que está aqui dentro. E a gente começa então a contar para Ele. E é interessante que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus fez isso com grandes homens de Deus. Ô Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Você acha que Jesus não sabia? Ah, Senhor, o monte, ele matou todo mundo, não tem mais ninguém, só sobrou eu. Tem mais 6.000. E ele começa a falar com Elias. Adão, onde você está? Adão estava escondido. Onde você está? Eu estava aqui escondido porque eu comi do fruto e vi que estava nu. Quem te deu do fruto? Começa a conversar. E a gente vai ver que assim Deus faz conosco. E sabe, queridos, o bom de andar com Jesus é porque Ele fala e Ele quer tirar de dentro de nós o mais profundo, e Ele vai fazer perguntas. Aonde você está? Por que você está fazendo isso da tua vida? Por que você está indo por esse caminho? Por que você está tão desanimado? Por que você perdeu as esperanças? E nós vamos contando para Ele. E essa é a maravilha da oração. Essa é a grande essência de poder conversar com o nosso Jesus no trono da graça. Andar com Jesus é poder falar tudo para Ele. Marido, você pode falar coisas para Jesus que talvez você não tenha coragem nesse momento, talvez não consiga falar, expressar para sua esposa. Talvez, pai, tem coisas que você não pode compartilhar com o teu filho, mas você pode falar com Jesus. Eu tenho um caderninho de oração. Eu já mostrei algumas orações para alguns quando eu vou falar dele. Eu tenho que escolher uma que não é, que dá para falar ali. Porque tem orações ali tão profundas. Mas o que é essa oração, pastor? Eu falo que o caderninho, o meu bloco de notas, que às vezes eu uso no celular, né, que sempre está no bolso, é minha caixinha de areia. É onde eu vou lá e despejo tudo de ruim que está no meu coração. Eu falo: Senhor, está difícil. Senhor, estou cansado. Senhor,
Eu não aguento, Senhor, transforma, Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor, me perdoa, porque eu ando muito distante, muito mal. E eu começo a falar para Jesus, eu começo a expressar para Jesus. E como é bom andar com Jesus, porque só de expressar e falar, nós vamos sendo trabalhados. Querido Jesus, o bom de andar com Jesus é que Ele quer ouvir. Por que você está desanimado? Por que você está cansado? Por que você está sem esperança? Por que você está ferido? Por que você está triste? Conta para mim, que coisas são essas que aconteceram com você? Ah, eu estou bravo com fulano. Porque fulano fez isso comigo. E conta para Deus. Às vezes a gente fica segurando. E fala, Senhor, tu sabes. E Ele fala, eu sei o quê? Conta para mim. Às vezes a gente perde o bom de caminhar com Jesus porque a gente não conta. Quando Ele pergunta, que coisas são essas que aconteceram? Ah, mas são muitas coisas, Senhor. Conta para mim. Nós temos 3 horas de caminhada. Ah, como é bom, queridos. Eu vou falar para você que quando eu ando no meu carro, como é bom saber que Jesus está no passageiro. Esse foi o problema, porque eu passei no vermelho esses dias. Me perdoa, Senhor. Até meu filho falou, pai, mas como é bom ter ele do meu lado e eu poder falar, Deus, me perdoa porque eu passei. Mas poder falar, Deus, vamos conversar. E poder falar, e às vezes eu já contei como eu choro dirigindo. Porque daí ele vai falando, conta, a gente tem meia hora até o seu destino. Vai contando para mim. Vai contando para mim o que aconteceu. Ah, hoje foi assim, aquela situação me chateou, aquela pessoa, tá difícil, o que eu vou fazer e tal, e como é que eu resolvo esse problema? Deus, eu não aguento. Senhor, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer dentro da situação? E eu conto. Queridos, como é bom. Eu contei na semana passada, aqui no momento de dízimos e ofertas, de oração, que eu estava na madrugada antes da festa, eu estava ansioso, né, preocupado com a festa, que se vai dar certo, como é que vai ser e tudo mais, né, muita coisa para a gente preparar, ia ter o pessoal, tá preocupado e pensando. E aí minha filha chorou, acordei de madrugada. Eu falei, ixi, não, deve ser umas 5 horas. Quando eu li 2 horas, eu falei, ai Jesus, não perdi o sono. E agora? Vou orar. E eu comecei a falar, Deus falou, conta para mim. Como foi bom poder falar naquela madrugada, escutar de Deus. Eu estou cuidando há 15 anos. Vai dormir, menino. Né? Como é bom andar com Jesus e poder falar o que está no teu coração. O que é que está no teu coração? O que é que você dobrou o teu joelho, que você foi desafiado pelo Rafa? Mas talvez não saiu. Mas se alguém me ouvir, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu expresso, queridos? Fala com Jesus. Que coisas são essas que estão te deixando ansioso, apreensivo? É financeira, é saúde, é preocupação com alguém, são situações que aconteceram. Conta para Deus as coisas. E esses homens, então, a gente vai aprender que quando nós contamos para Deus, quando nós falamos com Jesus, Jesus conversa conosco. Jesus fala conosco. Então, como é bom andar com Jesus? Porque nós podemos ouvir as respostas de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir Jesus falando. E você vai falar assim, mas como eu ouço? Nós vamos aprender um pouco. Jesus então diz para aquelas pessoas, olha a resposta. Mas vocês são muito nécios. Jesus dá uma puxadinha assim de leve. Ah, mas vocês não entenderam nada. Deixa eu contar para vocês. Então Jesus ele vai começar a explicar. E ele vai começar a contar de Gênesis até os profetas. E ele vai passar pela palavra de Deus, a gente não sabe se ele usou 1 ou 2 versículos, mas eu acredito que ele usou as passagens para dizer que o Messias não ia só glorificar e restaurar, mas ele ia sofrer. Então ele começa a ensinar, e a palavra de Deus vai dizer que ele começa a expor as Escrituras, ele começa a explicar a palavra, e ele começa então a dizer, olha, era necessário, eu não falei todo o caminhar, mas vou falar de novo, que era preciso sofrer, era preciso morrer para vir a glória. E ele começa então contando, mas ele não está falando que ele é o Cristo, ele está contando que a palavra de Deus diz, ele começa a expor. E é interessante que Jesus, ele começa a fazer isso porque a palavra das mulheres não foi suficiente. Algumas mulheres foram lá e falou que o corpo não está lá, que uns anjos disseram que Jesus está vivo. Aquelas mulheres lá, não sei não. Falam demais. É mais ou menos isso, né? Tá falando. E aí tem o Pedro. Pedro até confirmou, mas
Pedrão está abalado com a morte, negou, tá numa situação, tá complicada. As palavras de Pedro e de Maria e das mulheres não foram suficientes, mas a palavra de Deus é suficiente. Então Jesus começa a usar a palavra para revelar a verdade, a fundamental testemunho da ressurreição. Lógico que depois a gente hoje usa a palavra das mulheres, de Pedro, como momentos marcantes e que comprovam a ressurreição de Jesus. Mas para aqueles homens, eles precisavam ter a revelação da palavra, de que era necessário que isso acontecesse. Então a palavra era exposta, era falado. E eles vão falar, não ardia o nosso coração quando ele falava. Não ardia o nosso coração quando ele compartilhava a palavra, ele estava explicando, nosso coração estava pegando fogo. E a gente estava ficando animado, a nossa tristeza nem fazia mais parte, depois eles vão falar mesmo. Parece que aquela tristeza saiu, nosso coração estava alegre de novo, e ele estava falando, porque ele estava explicando. Já aconteceu isso com você? Você vem num culto. Às vezes a gente vem quebrado, destruído. E a gente vem no culto falando, Deus, fala comigo, ô Senhor, tá difícil. E a gente vem no culto e começa o louvor e Deus fala no louvor. E aí Deus vai falando, e a palavra vai sendo lida, e a palavra vai sendo cantada. E o nosso coração começa a arder, não é? Sim. Você fala, parece que alguém contou a vida para o pastor, a minha semana, não é possível que alguém mandou um WhatsApp, filmou, não é? Meu Deus, olha o que está falando, e a palavra vai queimando, e não tem nada a ver com o pastor, é a palavra de Deus, e ela vai queimando, e ela vai ardendo, e de repente a gente sai diferente. A gente sai transformado, porque a palavra foi exposta, a palavra foi falada, e a gente então, aquilo queima, parece então que a gente ficou sozinho na igreja, e Deus estava falando com a gente. Você já experimentou isso? É bom demais, não é? Você fala, Deus falou comigo. Tinha lá no Campus Fortão, lá tinha um monte de gente, mas Deus falou comigo, a gente se sente especial. Não é assim? Esses discípulos não eram dos 11. Mas Jesus estava falando com eles. Como é bom quando Deus fala com a gente. Como é bom quando Deus revela a palavra. E sabe, a gente vai ver que Jesus, ele vai falar da palavra, e a palavra traz a esperança. Porque Jesus, a palavra revela Jesus, e ele precisava então usar a palavra para revelar quem ele era. Porque a palavra, o verbo se fez carne, a palavra é Jesus. Então, ele usa a palavra para trazer esperança, para trazer conforto, para falar ao nosso coração. E sabe, queridos, às vezes a gente está triste, a gente está peregrinando e a gente está cansado e o dia está difícil, escuro como daqueles homens. E muitas vezes é porque nós estamos, essa palavra, né, nécios, sem conhecimento. A gente não sabe do que a palavra falou, o que ela tem de esperança para nós, a gente não conhece o Evangelho, a gente não conhece a história da salvação, então a gente está triste, desanimado pelo caminho. E fala, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, mas a gente não conhece a palavra, a gente não conhece as Escrituras, e é preciso que a gente conheça, e a gente tenha o Espírito Santo que revele para nós, e aí a gente abre a Bíblia, e a gente encontra na palavra de Deus, Jesus falando conosco, através de um versículo, através de uma passagem, você fala, Deus falou comigo, e aquilo arde no nosso coração, e aquilo traz esperança, e aquilo renova, e a gente sente o amor de Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Como está a tua vida na palavra? Como é bom ouvir Jesus, mas como é bom ouvir Jesus, a gente vai ouvir através da palavra. Mas se a gente não está escutando, se a gente não está lendo, como é que a gente faz? Eu nunca vou esquecer que, da minha conversão, e foi literalmente assim, eu conhecia Jesus, ouvia de Jesus, tinha Jesus, igreja, meus pais eram pastores. Mas um dia eu queria ouvir a voz de Deus, eu falei, Deus, o Senhor precisa falar comigo. E Deus não falou nada. Eu falei, Deus, como é que é esse negócio? E aí eu lembro que eu sentei debaixo de uma árvore e abri no Salmo 51. Nem sabia o que era o Salmo 51. Abri. E começou a falar do perdão. Quando Davi confessa o seu pecado a Deus, quando ele cai em adultério. E Deus começou a mostrar para mim o quanto ele me perdoava, o quanto ele me amava. E a palavra começou a me limpar. E ele começou a revelar o amor dele através do Salmo 51.
Sabe, queridos, a gente precisa que a palavra de Deus queime no nosso coração. Você está frio? Você não está ardendo mais? Está cansado, está triste? Nós precisamos que a palavra de Deus invada a nossa alma, o nosso coração. Nós precisamos que a palavra de Deus ministre a nossa vida. E nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo, porque só palavra por palavra, ela não gera nada, porque ela não tem poder em si. Mas quando eu oro, eu aprendi isso com o professor Gusto no seminário, a gente chega diante de Deus, antes de ler a Bíblia, e fala: Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus revele a Tua palavra ao meu coração. Que o Teu Espírito Santo fale comigo através da Tua palavra. Senhor, fala comigo, mostra o que o Senhor quer falar. E a gente lê a palavra com o coração aberto. Queridos, Deus fala. Deus fala. Eu estava fazendo a minha leitura. Se você não está, você pode entrar na leitura lá anual. E o Rafa deu um nome lá, a história da salvação. É literalmente isso, a história da salvação que Jesus está contando para os discípulos. E lá estava passando uma parte em Números que eles vão para uma batalha e Deus fala: olha, não vão para a batalha que eu não vou. Não vai para a guerra. E Moisés fala: ó, não vão, que Deus falou que não vai. E eles falam: não, nós vai assim mesmo. E eles vão. E eles perdem. E Deus falou comigo: não vá para a batalha sem que eu esteja junto. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Queridos, você e eu precisamos ouvir, escutar a palavra e encontrar nela esperança capaz de aquecer o coração. Tem muita gente fria, coração doído, ferido, e Jesus quer arder dentro de novo através da palavra. Através da palavra. Leia a Bíblia. Leia a palavra, venha para a EBD, escute a palavra, escute, sabe por quê? É a Bíblia. Bom é andar com Jesus através da palavra, e nós vamos tendo a revelação, e Deus vai ministrando, e Deus vai revelando, e Deus vai falando, e você fala: uau, Deus falou comigo. Deus falou comigo, e a chama acende em nossos corações. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: deixa a palavra arder no teu coração. E por que é bom andar com Jesus? É tão bom andar com Jesus, porque nós podemos dizer para Ele ficar conosco. Aqueles discípulos estavam agora de um conhecido, eles já ficam amigos, e Jesus faz que vai indo embora, eles estão virando para um lado, para essa entrada em Emaús. Só que eles vão olhar para Jesus, eles não sabem, falar assim: olha, fica conosco hoje. Está tarde, é perigoso, tem feras, assaltantes, fica com a gente. E Jesus, eu acho que faz um pouco assim: não, eu vou ir. E eles insistem: não, fica conosco. Já se faz tarde. Eu não consigo ler esse texto e não lembrar da música. Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Se tivesse alguém aqui que toca gaita, né, podia tocar aqui essa música, né? Sanfona. Mas fica, Senhor, já se faz tarde. Então, Jesus entra agora e nós não sabemos, provavelmente ele já assume o lugar da casa, ele vai abençoar a comida, ele vai partir o pão. E quando ele faz essa cena, então, os olhos se abrem e eles reconhecem Jesus. E de repente Jesus some. Eles falam: era Jesus, não queimava o nosso coração. E a gente... Opa, acho que alguém... Eita, tá. Desculpa. Não, eu achei que estava falhando aqui a luz, perdão. Perdão. Então eles vão lá, e eles vão vendo então, e eles começam a reconhecer. Nós não sabemos se foi pelo ato de abençoar, que era típico de Jesus, que eu gosto muito disso, hoje não tenho pão, que era o ato da bênção. Ele nunca comeu sem abençoar o momento. Você não vai encontrar ele comendo sem abençoar. E ele parte o pão. Mas tem também, talvez, eles tivessem visto nesse momento as marcas, né? Nessa vez ele levantou a mão e talvez estavam lá as marcas dos pregos. E eles olham e falam: é ele, Jesus. E eles ficam abismados, alegres, e Jesus desaparece. E aquilo que demorou 3 horas, eles pegam aquilo, deixam a sopa, o alimento, e eles correm de volta para Jerusalém para contar: Jesus está vivo de verdade, é verdade o que a mulherada falou, é verdade o que Pedro contou, Jesus está vivo. E eles reconhecem pelo símbolo da sua ressurreição, eles veem as marcas em Jesus. Queridos, Jesus, ele continua carregando as marcas da vitória. Jesus, ele tem ainda seu lado perfurado, seu corpo glorificado, mas as marcas na qual a gente vai ver e na glória a gente vai cantar, e ele continua tendo as marcas. Não cicatrizou, não. Está lá para a gente olhar e falar: uau,
E para os discípulos, ele vai continuar nesse texto. Eu queria ler um pouquinho mais a palavra de Deus, mas para a gente entender o que está acontecendo. Na sequência da leitura, no versículo 35 ao 49, diz assim: Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Foi nessa hora que eles entenderam. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Porque Jesus estava falando: Tocou, agora eu vou ter que comer para vocês não verem que eu não sou um fantasma. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. E em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Olha a palavra de Deus. Como é bom andar com Jesus, porque nós temos um Jesus vitorioso. Um Jesus de carne e osso, mas que é Deus que venceu. Jesus não é um fantasma. Não tem um fantasma pairando aqui hoje. Falando ao teu coração. Não é um espírito do além que... acho que é minha consciência. Não é um sentimento, uma força, uma energia. É uma energia boa. Não é um sentimento, não é um personagem simplesmente que fez parte da história. Nós estamos diante de um Jesus que morreu, que ressuscitou e foi glorificado, que está sentado à direita do Pai, que tem as marcas, que comeu, que tem o seu corpo, que venceu, que carrega as marcas do perdão, do amor, da graça. E quando nós olhamos para essas marcas, nós olhamos para o cálice, para o pão, e quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver as marcas que tomaram o nosso lugar. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus reina, o nosso Deus anda conosco, o nosso Deus ouve os nossos clamores, o nosso Deus fala conosco, o nosso Deus ouve quando nós abrimos o nosso coração, o nosso Deus pergunta, conta as coisas que estão aí dentro, o nosso Deus transforma, o nosso Deus age, porque Ele não é uma energia, um espírito, um fantasma. O nosso Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado, o diabo, Ele está vivo. Nosso Deus está vivo. Ele está no nosso meio. Está dentro de nós. E como é bom andar com Jesus. Você não está sozinho. Quando você fala Senhor, você não está sozinho. Essa é a maior promessa. É a promessa, o Rafa falou do versículo do Salmo preferido. A promessa que eu mais gosto é que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Como é bom Jesus estar conosco. Outro dia eu estava no trânsito, aí eu não sei o que aconteceu, eu tentei lembrar para colocar, mas aconteceu uma coisa boa, uma resposta de oração, e eu comecei a falar: Deus, nós é parça, né? A gente trabalha junto, na mesma... Como é bom. E eu comecei a falar: como é bom, a gente trabalha junto. Senhor... Eu comecei a falar com ele assim, muito... Eu dei risada. Não sei se ele deu também, mas eu dei risada. Como é bom. Como é bom. Às vezes a gente está desanimado. A gente não conta. Nosso Deus parece que não está aqui. Cinha falou, né? Como Deus, a gente não conversa, como Deus vai orquestrando tudo. Ela falou, às vezes a gente se sente que sozinho, que não... Deus está ouvindo. Queridos, Deus quer andar com você. Como é bom andar com Jesus. Deus quer ouvir as coisas que estão no teu coração, mas Jesus também quer falar através da palavra. Mas saiba que o nosso Deus fica conosco. Se você hoje falar como esses discípulos, Cleopas e o outro, Senhor, fica.
Fica, Senhor. Como é bom te ouvir. Não me deixe mais. Fica comigo. Está tarde. E eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso do Senhor na minha vida. E a gente fala com Jesus, queridos, Ele nunca mais vai embora. Essa é a maravilha do Evangelho. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos ter a ceia, mas eu queria orar por você. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos no seu lugar, abaixar a sua cabeça. Eu não sei quais são as coisas que estão no teu coração. Eu não sei, talvez, como tem sido a sua peregrinação, mas Jesus está perguntando hoje para mim e para você: ei, conta para mim as coisas. Por que você está triste? O que aconteceu? Ah, Senhor, você não sabe da minha vida? O Senhor não vê, não? Conta para mim. Conta quais são essas coisas. Fala para mim. Eu não sei se hoje você precisa falar algumas coisas para Deus, mas eu quero dizer que Jesus está aqui para te escutar. Quero dizer que através da palavra de Deus, Ele quer falar ao teu coração de forma que arde. Sabe, não é coisa fria, não. Não é coisa morta. É arde, queima. E é coisa boa. É quando você fala: Deus falou comigo. Mas talvez você está aqui nesse momento e você quer dizer assim: Senhor, fica comigo. Fica, Senhor, já está tarde. Fica mais. Faz morada. Faz morada, Senhor. Fica, Senhor. Talvez você chegou aqui se sentindo tão sozinho. Diz para o Senhor: fica, Senhor. Eu não quero mais me sentir sozinho. Eu não quero mais me sentir abandonado. Fica, Senhor. Quais são as coisas que você precisa falar para Deus nessa noite? Eu creio que Deus já falou através dos momentos desse culto e através da sua palavra. Mas nesse momento eu queria que você falasse para Deus. E você pode falar: fica, Senhor. Mas Deus também quer ouvir as coisas que estão no teu coração. E eu creio que Deus vai curar, vai falar com você. Se você quer falar com Deus nesse momento, se você tem coisas no teu coração que você quer dizer: Senhor, tá... E você não precisa ficar explicando, você fala assim: Deus, está doendo, estou cansado. Senhor, cura. Fica, Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa. Fica, Senhor. Como é bom andar com Jesus. Se você precisa falar com Ele nessa noite, Ele está aqui. Fica de pé no teu lugar. Começa a falar para Ele. Se você prefere se ajoelhar, não sei, se ajoelhe. Como é bom a gente poder ser nós mesmos diante de Jesus. Mas começa a falar. Se você só vai falar isso, talvez você só vai falar: fica, Senhor, fica hoje comigo. Nunca mais Ele vai te deixar. Mas se você falar também das coisas que estão no teu coração, Ele está te perguntando: por que você está triste? Por que você está tão ansioso, filhinha? Por que você está preocupada? Não estou cuidando. Por que você está tão irritado? Por que você está tão frio? Por que você parou? Conta para Deus por que você parou. Por que você esfriou? Por que você cansou? Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você falasse com Deus.